boa tarde. Meu nome é Bruno, professor de Geografia aqui da Oficina do Estudante. Hoje estou aqui com meu amigo, professor Heitor, de Sociologia. E estamos começando mais uma Oficina News, hoje falando sobre terrorismo islâmico. Um assunto que tem tomado conta dos noticiários, principalmente desde os atentados que ocorreram na França, no mês de janeiro. Mas para falar sobre isso e sobre essa medialização do que vem acontecendo, a gente tem que voltar um pouco no tempo, nos atentados de 11 de setembro de 2001, que foram transmitidos ao vivo para o mundo todo e que deram uma notoriedade para um dos grupos terroristas mais famosos e também violentos do planeta, a Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. Esses atentados, promovidos dentro do território americano, acabaram tendo como consequência duas guerras na região do Oriente Médio, uma no Afeganistão, uma guerra que derrubou o governo Talibã, um grupo que também se transformou num grupo terrorista, hoje baseado nas montanhas afegãs e que vem se fortalecendo, e a Segunda Guerra, iniciada em 2003, na invasão americana ao Iraque, invasão que derrubou o governo de Saddam Hussein, que tinha como intenção, pelo menos intenção declarada, implementar um governo democrático no país, levou o país ao caos, na verdade, e esse caos, essa falta de governo, deu origem ou deu força para um grupo de islâmicos jihadistas sunitas, conhecidos como Estado Islâmico do Iraque. Esse grupo vem atuando na região norte do Iraque, no sul da Síria, com a ideia de formar um novo califado. Eles vêm numa jihad, numa guerra santa, colocando ou tentando levar todas as pessoas ao islamismo ou exterminando os que são contrários à sua ideia de teocracia extremamente radical, que é o califado, o que seria o califado. Além do Estado Islâmico, vem tomando forma, vem ganhando força, um braço da antiga Al-Qaeda do Osama Bin Laden, que perdeu força com a sua morte e a morte dos seus líderes, que é a Al-Qaeda iemenita. Essa Al-Qaeda foi o grupo que patrocinou os atentados na França, que treinou os dois, pelo menos um dos dois irmãos que foram responsáveis pelos atentados, mas sobre isso o Heitor vai falar um pouquinho mais. Quando a gente fala sobre esse atentado à revista Charlie Hebdo em Paris, é importante levantar uma discussão que, na verdade, ficou à margem devido à proporção, né, dos ataques, enfim. A discussão importante aqui é até onde vai a liberdade de expressão e até onde nós podemos considerar como um desrespeito à fé ou à generalização, na verdade, né, de uma determinada população e principalmente de uma religião. Quando a gente pensa naquelas charges, né, que motivaram, que teriam sido motivo aos ataques terroristas, é importante perceber também que para os muçulmanos é um desrespeito. A figura do profeta, a figura de Maomé, não pode ser representada de forma alguma segundo as tradições islâmicas. Então, a partir do momento em que a revista insistiu em fazer charges, em ironizar uma espécie de sagrado mesmo, né, para os muçulmanos, isso pode configurar como um desrespeito, né? Ainda mais se nós formos pegar a situação da população muçulmana que vive na Europa. É uma população que, em sua maior parte, menosprezada, é uma população marginalizada social e economicamente, e isso acaba gerando para os europeus uma visão absolutamente estigmatizada dos muçulmanos de uma forma geral. Então, é importante a gente pensar também no que gerou esse tipo de reação desses grupos extremistas, especificamente nesse tipo de atentado, né? Não é para justificar o ocorrido, mas é para pensar também até que ponto que nós estamos sendo extremistas
extremistas ao classificar todos os muçulmanos como terroristas, classificar todos eles como matadores de infiéis e pensar um pouco também até que ponto nós estamos sendo desrespeitosos e qual seria a nossa reação caso esse desrespeito ocorresse com algo sagrado para a nossa cultura ou para a nossa religião. Não simplesmente colocar os muçulmanos como um povo malvado, um povo extremamente violento, porque isso representa uma tendência, né, minoritária, inclusive, dentro da religião muçulmana. Nem todo muçulmano é terrorista, né? Então a gente precisa entender que é uma ofensa gravíssima para aquela religião, que não justifica, claro, mas é importante a gente pensar nesses problemas também. Eu acho que a gente tem que partir mesmo para esse lado de buscar a tolerância. Primeiro, como o Heitor falou, não é justificar nenhum ato de extrema violência. Ninguém é favorável a isso. Penso que ninguém seja favorável a isso. Mas é saber o limite da chamada liberdade de imprensa. A imprensa, as pessoas têm, de fato, total liberdade de falar o que elas pensam de tudo sobre qualquer coisa, mesmo que isso ofenda um determinado grupo. É isso que a gente tem que levar em consideração. Um outro fator de extrema importância, a não generalidade. E isso é fundamental, porque a gente considerar todos os muçulmanos, todas as pessoas que professam o islamismo, terroristas por causa de grupos determinados, como é o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, nós estamos cometendo um erro que também é violento. Nós estamos sendo violentos contra eles, porque, no final das contas, imaginamos que o final dessas pessoas tem que ser o mesmo que elas desejam para nós. E não é bem assim. Tanto é que nós devemos considerar as declarações da liderança do Hezbollah, que é um dos grupos mais ativos contra a presença de Israel na Palestina, e é considerado, sim, um grupo terrorista violento. Eles, a liderança do Hezbollah, considera o que a Al-Qaeda faz, o que o Estado Islâmico vem fazendo, fora dos propósitos do Islã. Quer dizer, mesmo dentro de grupos que são considerados radicais, existe esse problema, existe essa restrição. Então, nós devemos separar bem as coisas. O terrorismo islâmico existe, mas ele não é isolado, ele não acontece sozinho. Nós conhecemos, nós sabemos de outros grupos que não são islâmicos, que também são extremistas. Então, a estigmatização de um determinado grupo por causa de pequenos grupos formados que são, de fato, extremos, que levam a extremos, deve ser considerado um erro. Essa é uma postura tão radical quanto o próprio radicalismo que nós condenamos desses grupos específicos dentro do islamismo. Agora, um outro ponto interessante que seria importante ressaltar são as consequências políticas desse ato, né, desse atentado na Europa. A gente pode perceber que existe uma guinada direita muito forte, tanto na Europa quanto nas próprias eleições aqui no Brasil em 2014. Isso é uma tendência que a gente está observando, e esse tipo de ato, e principalmente, né, esse ódio todo que foi direcionado contra os muçulmanos, contra essa população em geral, acaba fortalecendo uma série de características que já são inatas dentro da política europeia, como, por exemplo, a xenofobia, como o nacionalismo extremado, isso numa situação ainda, né, de uma grave crise econômica na Europa que não foi superada, pode acabar, na verdade, fortalecendo setores mais conservadores da política europeia, que estão crescendo de forma assustadora em muitos países. É isso aí. E tem um outro fator
que a gente deve levar em consideração, que é a medialização, né, dessa violência. Não sei, né? Espetacularização, exatamente. Eu não sei até que ponto seria razoável a gente imaginar as pessoas não verem os assassinatos provocados pelo Estado Islâmico, que quer mesmo que as pessoas vejam aquilo. Aquilo ali, essa medialização acaba dando a esses grupos uma força que provavelmente eles não teriam numa outra situação, porque ficaria pernas, exatamente, né? Ficaria eles não teriam a propaganda que eles têm e talvez não continuassem provocando essa série violenta que acaba, no final das contas, levando as pessoas, ou algumas pessoas, a pensarem que todos são daquela forma. E uma outra coisa interessante também é que essa espetacularização realmente dos atos e tudo mais, acabou chamando a atenção para o movimento, né, do Estado Islâmico, que é por a exemplo. intenção, né? Exatamente. E muitos estrangeiros acabaram entrando para o Estado Islâmico, inclusive brasileiros, né, que se tornaram jihadistas, porque, enfim, né, foram levados pela onda dessa mediatização realmente do movimento. Bom, claro que esse assunto renderia muito mais tempo. Talvez nós possamos voltar a falar sobre ele, mas por hoje é isso aí, pessoal. Espero que as pessoas pensem um pouco mais sobre esse assunto, principalmente sendo um pouco mais tolerantes com o que é diferente da nossa cultura. Isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Um abraço.